Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas na Universidade de Brasília. E hoje eu vou trazer aqui uma discussão de um autor, de um revolucionário pouco conhecido no país, que é o Francisco de Miranda. Então, para quem está chegando agora, eu peço que conheça os vídeos do nosso canal, né? Se gostou do vídeo, que curta o vídeo, difunda e ajude a propagar o máximo possível essas ideias, esse debate e essas questões que a gente traz aqui. Bom, vamos lá. O Francisco de Miranda é realmente um autor muito desconhecido, né? Na verdade, ele é um sujeito político, revolucionário, muito pouco conhecido no Brasil. Ele é mais conhecido na América Espanhola, principalmente na Venezuela, né? E quem foi esse sujeito de fato, né? O primeiro nome dele, né? Sebastián Francisco de Miranda Rodrigues y Espinosa. Ele nasceu em Caracas, né, na Venezuela, em 28 de março de 1750 e faleceu em San Fernando, né, em Cádiz, na Espanha, em 14 de julho de 1816. Eu não vou fazer um aprofundamento muito grande na biografia dele, vou só mencionar alguns aspectos que eu acho que constrói um pouco a curiosidade, né? E ele foi aquilo que eu ouvi muitas vezes quando eu vivi em Caracas, uma espécie de Che Guevara do século XIX, porque ele teve uma atuação nas principais revoluções do mundo. Então é uma figura imprescindível, né, da formação e do debate sobre a história e as ciências sociais latino-americanas, né? Um fato curioso dele é que ele militou, né, ele lutou junto aos girondinos na França, na Revolução Francesa, né, de 1789, mas ele só chega lá em 1791. Ele foi um dos que firmaram a Ata de Independência da Venezuela, e antes disso ele foi inclusive um dos impulsionadores da Sociedade Patriótica, que se estabelece aí no momento em Caracas, em que as cortes de Cádiz, né, esse movimento juntista, né, da formação das juntas de governo, se coloca a possibilidade de ruptura com a Espanha, né? E também ele foi um criador, né, do projeto geopolítico conhecido como a Colômbia, né, que a gente vai conhecer como Grande Colômbia em alguns autores, em alguns aspectos. Então ele foi um militar que atuou junto ao exército espanhol e ao exército francês, e ali ele vai conquistar o grau, né, o nível de coronel e marechal, nos dois, um coronel na Espanha e marechal para a França, e também ele teve o grau de coronel no exército russo, né, que foi concedido pela Catarina II, né, a Catarina Grande. Ele teve, né, um ideal político que perdurou, né, no tempo e serviu de base para a fundação do que a gente conhece, né, como eu mencionei antes, da Grande Colômbia, enquanto as suas ideias independentistas elas tiveram uma influência muito importante sobre o Simão Bolívar, para a emancipação americana, e também sobre o Bernardo O'Higgins no Chile. O nome do Francisco Miranda está gravado no Arco do Triunfo de Paris. O retrato dele forma parte da galeria de personagens no Palácio de Versalhes, e a sua estátua, né, se encontra frente à do general Kellerman no campo de Valmy, na França. Então você vê que é uma figura que teve uma importância inclusive para os países centrais, né? E ele tem um falecimento um tanto controverso, né, uma certa polêmica ao redor do Francisco de Miranda, porque na formação da Primeira República na Venezuela, ali em 1811, o combate, como eu já mencionei em outros vídeos aqui do nosso canal, ele foi feito numa perspectiva muito urbana e até mesmo com bastante receio das classes perigosas, né, das classes subalternas, principalmente de escravizados e também de indígenas, né, em certa forma. E nesse processo de uma revolução urbana de independência, os combatentes da sociedade patriótica, eles acabaram sendo derrotados em alguns momentos, e inclusive com o risco de fazer com que a independência não vigorasse, né, ela não tivesse condições de se sustentar. Percebendo essas dificuldades, o Francisco de Miranda ele era um ditador, né, plenipotenciário e chefe supremo dessa Primeira República, e também um grau de generalíssimo, né, um general, né, do mais alto nível. Ele acabou assinando, né, uma capitulação com o exército espanhol. Isso foi visto como uma espécie de ato de traição, porque é aí que está a polêmica. A gente não sabe se houve uma consulta, se foi um gesto, né, quase que individual, e pareceu uma fraqueza,
E aí, em julho de 1812, ele assina, né, esse armistício, essa capitulação, né, para poder retomar as forças lá em San Mateo, e aí ele vai ser preso pelos patriotas, inclusive o Bolívar. Ele não estava no momento, mas ele foi um dos que foi favorável à prisão do Francisco de Miranda, e ele vai ser entregue aos espanhóis, e ele acaba falecendo, né, como eu disse antes, lá em Cádiz, em 1816, longe do processo de independência. Foi um equívoco, talvez os processos de independência americanos tivessem tomado outro rumo, né, se ele tivesse ficado vivo e até o final. Mas isso é só, né, a especulação. Bom, para quem viu até agora, de novo, eu peço que curta o vídeo, né, se inscreva. E uma coisa que eu deixei de comentar aqui, esse vídeo, né, eu agradeço muito à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que ele só é gravado, só é possível, né, graças a esse apoio no processo de difusão de ciência e tecnologia, né, no interior de um projeto que eu tenho desenvolvido. E aqui eu vou me inspirar no que eu vou dizer, eu não vou apresentar o ideário do Francisco Miranda como um todo, eu vou apresentar basicamente as ideias mais republicanas dele, não a ideia de Colômbia, mas eu recomendo para quem quiser que leia, né, esse livro aqui da Carmen Boorques, que é professora lá em Zulia, já está aposentada, mas ela ainda é bem ativa do ponto de vista político, né, intelectual. Francisco de Miranda, precursor das independências da América Latina. Não tem em português, infelizmente, mas é um livraço, merecia uma tradução. Essa aqui é uma reedição que a Venezuela, o governo bolivariano, reeditou. Se eu não me engano, foi em 2011, 2006, né, a terceira edição, na Periahana, que é um bom editorial. Dá para conseguir em PDF esse livro para quem quiser, né? Ele está disponível no Pero e a Rana. Segundo a Carmen Boorques, né, o Francisco de Miranda ele foi, né, provavelmente o primeiro americano explicitamente a manifestar, né, a defesa da independência, mas como um processo ao mesmo tempo de emancipação mental, né, de não seguir cópias de modelos, não seguir aquilo que já se tinha também, como uma ruptura completa. Só que ele começa isso bem antes do processo de independência acontecer. Eu não mencionei aqui, mas em 1806, né, percebendo, né, as transformações do sistema mundial, como eu disse, ele era uma espécie de Che Guevara, ele participou da independência dos Estados Unidos em 1776, fez com que ele fosse um personagem ativo nesse processo de independência dos Estados Unidos, tivesse um contato muito interessante, né, com alguns dos precursores, né, dos pais fundadores daquele país. De lá, né, ele passasse um período na Inglaterra e depois seguisse para a França, para a sua luta de independência. E então, nessa percepção de transformações do sistema mundial, de uma época revolucionária, inclusive do atraso histórico espanhol, o Francisco de Miranda, ele em 1806, ele organiza com um conjunto de mercenários dos Estados Unidos uma tentativa de ocupação, convocando, né, os americanos, os venezuelanos, vamos dizer assim, a independência também, só que esse projeto malogrou. Primeiro porque ele até feito uma, né, América Espera, que é um documento, né, uma carta aos americanos que ele faz, convocando para a independência, porém, isso não só não foi propagandeado suficientemente, porém as condições objetivas não estavam tão fortemente favoráveis naquele contexto da independência. Foi preciso aí mais 4 anos para que, de fato, esse processo seguisse. Então o Miranda, ele pretendia não só, como ele era membro da classe crioula, né, não só ele pretendia a supressão, né, de impostos ou a mudança de um governo, mas o que ele propunha era um sistema republicano, né, como modelo político alternativo. Isso para esse período aí, né, 1790, 1805, é algo bastante inovador, né? É algo que está sendo construído. E de igual importância para o Miranda, né, na obra dele, no pensamento dele, foi justamente o empenho de separar, né, de entender e de buscar, né, separar a ideia de espanhol e de americano, mas entender quais são as características fundamentais, né, desse ser americano, né? E o Miranda e outros americanos da geração dele, aí eu cito o colombiano Antônio Narinho, o Fermín Vargas, que também é caraquenho, é venezuelano, o Manuel Gual, que é um espanhol que vivia aqui na América, eles têm, né, essa percepção de que mesmo destruídas, né, e traídas pela própria Espanha as relações entre súditos e monarcas, e que as teorias que eles estão abraçando, que eles adotaram, vão colocar em xeque o absolutismo. Então, por isso que a Revolução de Independência da América ela é parte do sistema de destruição do antigo regime. Não vai ser fácil,
né, como não foi fácil romper com a secular identificação entre rei e povo, porque existia um enraizamento popular muito forte. Eu mencionei em outros vídeos aqui, nas minhas aulas sempre falo isso, que havia processo de independência no começo, e outros autores também comprovam isso, né, em que o movimento juntista, né, em que há uma tendência à autonomização e há uma percepção de quem garante politicamente as colônias são os crioulos, eles dizem, né, eles fazem todo esse movimento em nome do rei. Né, o rei Fernando VII está preso, então contra os maus governantes em nome do rei. Isso também vai acontecer quando na rebelião de Tupac Amaru, na rebelião dos comuneiros na Colômbia, lá em 1780, né, contra os maus governantes, né, os cobradores de impostos, em nome do rei. Então vê que existe ainda, né, uma dificuldade de romper, né, com isso culturalmente. Então o Miranda já tem essa percepção. Então acaba que ele faz basicamente uma análise sociológica, uma análise política e cultural, antropológica, desse enraizamento, né, dessa noção de súdito e soberano, né? Como que para construir isso demanda uma nova forma educacional. Então a ideia de realizar a independência, né, da nossa América aqui vai se manifestar pela primeira vez no Francisco de Miranda em 1783, né? Só que a sua emancipação, né, o momento que ele torna essa ideia mais sólida, vai ficar mais clara quando ele coloca o nome de Colômbia em algumas discussões que ele faz, né, lá nos Estados Unidos com alguns dos precursores da independência de lá, né, das 13 colônias. O modelo político da emancipação vai seguir uma linha evolutiva na obra do Miranda desde 1790, quando ele solicita pela primeira vez apoio para a Inglaterra, justamente para poder levar adiante esse projeto, as suas ideias, né, de independência que vão aparecer no texto Projeto de Governo Federal, que ele redige em 1801 e que vai circular alguns anos depois nos cabildos, né, nas representações de crioulos e espanhóis aqui na América, de uma forma um tanto polêmica, né? Esse primeiro projeto de 1790, então, ele vai ser marcado, né, por uma grande admiração pelo modelo constitucional britânico, e ele vai defender, né, a ideia de uma monarquia parlamentarista. Então, é curioso porque a gente vai encontrar isso em alguns momentos, um elogio a essa monarquia britânica na obra do Bolívar, em alguns textos políticos dele, né? Então, ver como é que existe de fato, né, uma linha de continuidade entre um prócer e outro, né? O segundo projeto que ele faz, né, em 1801, aí ele já abandona completamente essa ideia de monarquia parlamentarista e adota, né, um sistema republicano. E os dois projetos eles vão ter uma dificuldade, né, de quem lê e interpreta o Francisco de Miranda, é que eles vão usar a mesma terminologia. E isso fez com que alguns considerassem o Miranda, né, um monarquista por toda a sua vida. E a questão é um pouco mais sutil, um pouco mais difícil de se perceber do que isso. A Carmen Boorques, ela indica algumas questões que são interessantes, né? Por exemplo, nos projetos o Miranda vai chamar Inca o chefe do executivo, né? Questores, censores e edildes, os que vão exercer a função de ministro ou secretários do Estado. E curacas, né, os funcionários do Poder Executivo Provincial. Então ele está tentando pegar os termos, né, do mundo andino para aplicar numa forma constitucional republicana, o que é bem interessante, né? É um esforço realmente de autonomizar, de se fazer mentalmente independente. Mas mesmo assim a gente tem nos dois projetos, né, o ideário de império americano, né, esse termo está presente também, e cidadãos do império. E aí a Boorques, ela traz de novo uma questão que, segundo ela, né, talvez ele faça isso porque considerava que a extensão da nação que ele vislumbrava ultrapassava, né, o conceito espacial de uma república que o Montesquieu tinha definido, que quanto menor, né, mais capaz de governo, quanto maior, mais difícil, né, que ela se sustente. Então ele tinha um ideário de integração, de unidade americana, que dava justamente essa noção de um império, mas não era um império conquistador, era um império que afirmava a própria soberania. E o sistema proposto pelo Miranda para a monarquia, curiosamente, também tinha alguns elementos do republicanismo. Então o Inca ou o imperador, ele ia exercer, né, o cargo de chefe do executivo, o legislativo teria duas câmaras, a de senadores ou caciques, e eles seriam indicados, né, pelo Inca e seriam cargos vitalícios, e os deputados, eles sim seriam eleitos pelos cidadãos em eleições diretas, né, por um período de 5 anos, sem
indenização parlamentar, ou seja, não tinham pagamento. Sob os planos de governo de 1801, né, o Miranda, mesmo republicano, ele vai continuar partidário de um governo forte, de um executivo forte. E, portanto, o Senado também vai ser importante nisso, porque o Senado é quase que um desdobramento do executivo nesse caso, né? Vai ser restrito a alguns indivíduos, muito provavelmente em razão daquilo que eu mencionei no começo, né? Dessa dialética entre governantes e governados, entre soberano e súdito, que está muito enraizado. Então, aqueles indivíduos mais propensos à construção de uma sociedade de fato mais igualitária, eles têm uma espécie de sabedoria superior, que é problemático, mas para a época a gente entende, hoje é fácil julgar, né? A autoridade máxima, né, vai ser colocada então nesse poder legislativo, né, a dieta imperial ou o concílio colombiano, como ele diz. E agora, né, até os incas, nesse novo modelo dele, vai ser indicado, eleito pelo corpo legislativo. Então são eleições indiretas e o exercício das funções vai durar aí seus 5 anos e ao fim do mandato, né, perdem todas as prerrogativas jurídicas do cargo e podem ir à júri popular. Então não tem aquilo que a gente tem aqui no Brasil, que é o foro privilegiado, né? Então veja que ele já está antecipando um problema. Então em 1811 o Miranda ele vai apresentar, né, essas ideias à comissão eleita e encarregada de redigir a primeira Constituição da República da Venezuela em 1811, e embora não seja puro reflexo ou imitação da Ilustração, o pensamento desses próceres, né, e o Miranda nesse caso aqui, se situa nesse contexto. A preeminência das virtudes da razão, a ordem como fonte de bem-estar e fé no progresso ilimitado do homem. Isso vai marcar, eu diria aí, dos anos 1790 a mais ou menos 1830, essa construção dos estados nacionais, né? Então as propostas políticas do Miranda, elas vão girar ao redor da noção de liberdade racional, que vão significar o seguinte: a liberdade está subordinada à ordem, única garantia de bem-estar permanente e de progresso constante da sociedade. Outro conjunto de questões, né, que o Miranda traz para a América aqui, e é comum a todos os ideólogos da emancipação, é o seguinte: o primeiro deles, as constituições têm de ser adaptadas às condições naturais do continente, como também das necessidades e costumes dos seus habitantes. O segundo, que só uma sábia divisão dos poderes pode dar estabilidade ao novo governo. Outros postulados do Miranda, mas que também eram comuns aos libertadores, é que só os homens virtuosos e ilustrados, não os incultos e ignorantes, que constituem o povo, isso é o Miranda, tá? Mesmo que seja em seu nome que se atue, podem salvar a pátria tanto do despotismo quanto da anarquia. Então, algo que vai estar presente na geração de 1837, né, o Alberdi e o Sarmiento, mais precisamente, que é a ideia de anarquia, já está prevista no pensamento do Miranda. Porém, com essa dificuldade, né? Então, pairava ainda, né, entre os criollos alguns medos, né? Por exemplo, em 1806, 1807, talvez um pouco antes, não me lembro a data exata, né? Em Coro, ali na Venezuela, você vai ter uma rebelião de escravos que vai ter o negro Tirinos como uma grande liderança, e ele não era, né? Ele já nasceu liberto, que vão defender justamente a sua autonomia e a abolição da escravidão, dizendo que o faziam com base nas ideias do Haiti, né? Então havia o medo ali, porque a Venezuela é uma sociedade bastante racista, bastante desigual, estruturada, né, na forma escravocrata. Então, o crioulo branco ou mestiço, ele tem um certo pânico em relação ao que os escravos podem fazer ali. Então, esses crioulos, não só, né, os proprietários da terra, né, mas também eles são de se dizer aqueles que possuíam a razão, né, e a ilustração e tinham, né, de proteger o povo da sua própria irracionalidade. Essa é uma dificuldade e que vai refletir na Primeira República Venezuelana. Então, mesmo esse aspecto conservador, que infelizmente ele vai abrir passo para aqueles governos oligárquicos do século XIX, por isso que eu mencionei o Alberdi e o Sarmiento aqui, ele tem o seu mérito de partir do pressuposto de romper, né, radicalmente com a ordem política estabelecida, né, com essa relação entre súdito e soberano, né, o rei e o plebeu, né? Então nega, né, os princípios fundantes daquela ordem que vigia até então. E o Miranda, como os outros libertadores, né, eles são
contribuintes importantes à refutação das teses do direito divino dos reis, ou seja, o princípio da autoridade, o princípio do direito da conquista, o princípio da legitimidade da doação, entre muitas aspas, das terras da América, né, a Portugal e Espanha, né. Ele é um grande crítico daquela suposta inferioridade da América e dos americanos, e a própria incapacidade, né, de dirigir o próprio destino. Então Miranda tem esse mérito de fazer, né, essa discussão ali nos anos 1780, 90 e início do século XIX. Para quem assistiu até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, divulgue esse nosso material. Então, a emancipação, na perspectiva do Miranda, ela tem que ser completa, né? O Miranda ele foi dialeticamente avançando o seu pensamento na direção, né, de desenvolver argumentos que são voltados a delimitar uma clara diferença cultural entre americanos e espanhóis, e também ele vai tentar fazer uma diferenciação que se fundamenta na relação originária dos indivíduos, né, com a terra onde nascem, e que isso demanda não só uma autonomia, demanda não só uma capacidade para dirigir o próprio destino, mas também uma forma distinta de pensar, né, e de se governar. Então, como eu sempre digo, né, agradeço quem assistiu até aqui. A América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.